Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, eu adoro quando vocês comentam aqui os vídeos e, sobretudo, quando vocês fazem considerações que são super inteligentes, né? Eu sei que toda vez que a gente tenta adivinhar qual é a pergunta da UERJ sobre a obra, né? A gente sempre faz conjecturas com outros vestibulares, com temas que já apareceram, né? E o inscrito aqui do canal, Leonardo Casemiro, trouxe uma questão muito interessante, né? Ele falou assim: professor, mas será que esse tema cairia mesmo? Essa última proposta que eu lancei agora aqui no canal, 3 da tarde, 2 horas atrás, né? Aí eu tô fazendo esse vídeo porque trouxe essa reflexão que é interessantíssima, né? Aí ele coloca lá, porque esse tema caiu lá na UERJ 2020, um tema muito parecido, né? Que lá na UERJ 2020, né, eles perguntam sobre a inferiorização do personagem do Fabiano, do Vidas Secas de Graciliano Ramos, né? Essa proposta que eu fiz agora aqui no canal sobre a resignação, né, ela é um pouquinho diferente do processo de inferiorização. Na verdade, sobre esses processos sociais, tá? Esses processos sociais são bastante diferentes, né? Vamos lá, vamos passo a passo. Processo de inferiorização. Quando você cria um processo de inferiorização, você busca logo o contrário, o que é superior e o que é inferior, né? Normalmente esse processo se dá entre classes sociais, por exemplo, né? Então, por exemplo, por que eu, que sou de uma classe social mais baixa, me sinto inferior me comparando com uma classe mais alta, né? Então, esse processo de inferiorização lá do livro Vidas Secas, ele tem como base necessariamente uma comparação, né? Então o Fabiano ele se compara, o Fabiano, o homem retirante, o homem nômade, é o homem que está saindo da seca, indo para a cidade com a sua família, ele se compara ao homem sedentário da cidade, o homem citadino, ele é um homem, né, analfabeto, o homem da cidade é um homem alfabetizado, né? Então tem sempre um processo de comparação. Assim como eu, por exemplo, quando me comparo com alguém milionário, eu estou me comparando com os símbolos que essas pessoas usam. Roupas de grife, os lugares que elas frequentam, resorts, né? A quantidade de viagens que essas pessoas fazem, né? As relações, né, que essas pessoas têm, o poder que essas pessoas têm. Então, quando a gente fala de um processo social, né, de inferiorização e superiorização, né, de inferiores e superiores, a gente tem que ter essa base comparativa. Agora vamos para o processo de resignação, alienação, né? No processo de resignação e alienação, e sobretudo no processo que acontece lá em Não Me Abandone Jamais, que é a nossa obra para o UERJ 2023, né? É importante a gente notar isso. Resignação, ela é sinônimo de alienação, que é um conceito do Marx, tá? Eu já estou te dando aí alguns instrumentos para você pensar na resposta, né? Então, quando você tem um processo de resignação, você não tem uma base comparativa, né? Na verdade, esse processo ele é sempre imposto por uma classe superior, por um grupo de pessoas superior que dominam, né, um outro grupo de pessoas, e esse domínio se faz necessariamente no sentido de que essas pessoas não reflitam, não façam uma crítica sobre essa dominação, sobre as suas vidas, né, de como elas são dominadas. Elas se tornam basicamente cegas sobre a sua, alienadas, resignadas sobre a sua condição. Se vocês repararem, e Não Me Abandone Jamais, né, só no final da obra é que a Kathy e o Tommy vão saber como que funcionam as coisas. Por que eles foram criados, para que eles foram criados, que eles foram criados para doarem, que existe um grupo de pessoas, né, que os criaram, né? Durante toda a obra, na parte 1, quando eles estão em Raios, né, lá no Instituto, eles pouco sabem sobre o destino deles. E os guardiões do Instituto, a diretora do Instituto, também não vão dar muitas informações para eles. E é necessariamente essa condição da resignação, que eles fiquem alienados sobre os seus futuros, né?
Quem dá a informação para eles, que é a Miss Lucy, é demitida da escola, né? Porque ela não deveria se comportar assim, não deveria dar informações para eles. Deu para perceber? No processo de inferiorização, você em todo momento está se comparando. Ali eles não sabem nem que existe uma humanidade. Eles não sabem nem que existe uma outra geografia. Lembrem, gente, eles passam toda a infância deles, até lá os 18 anos, dentro de Railshan. Para eles, em todo momento, é contado histórias. Vocês não podem pular a cerca, porque, né, outras crianças que tentaram pular a cerca ou morreram do lado de fora, né, ou foram impedidas de voltar. Então, eles, em todos os momentos, eles são criados para ter medo de pular a cerca. Essa geografia é controlada. Eles são alienados dentro daquele espaço. A alienação também pressupõe um espaço, né? E eles, depois que eles saem de Railshan, né, eles têm aulas em Railshan de geografia, e eles só podem, nessas aulas, conhecer algumas cidades. Eles não podem ir para outros lugares. Então, eles são resignados naquele espaço. É uma resignação, é uma alienação geográfica também. Eles não podem sair daquele espaço. E, na verdade, a maioria deles morre sem compreender qual é o destino deles, né? Eles começam a doar, eles começam, claro, a entender, aí sim por comparação, né? Que chega na quarta doação, a maior parte das pessoas, né, não sobrevivem, que é o momento final, né? A maneira que eles chamam, por exemplo, depois a gente vem a saber que são os humanos, né, que deram seu material genético para fazer esses clones, né, de possíveis. Então, tudo para eles é hipótese, eles não têm certeza de nada. Isso é completa alienação. Eles não têm base de comparação. Eles não sabem que são seres inferiores, que existe uma sociedade que os fez, né, que eles são humanos. Nem isso eles sabem, né? Então, nesse processo de alienação, eles não podem saber do destino deles, senão eles vão se rebelar, eles vão fazer a crítica, eles vão se revoltar. Eles são tão resignados, gente, que quando a Miss Lucy, né, fala para eles, para de graça, vocês não vão ser aeromoças, vocês não vão ser advogados, vocês não vão ser atores, até porque vocês não são nem como eu, né, humano. Vocês tem um destino já programado. Ela usa a palavra programado. Vocês vão ser doadores. E acabou. Não existe outro destino possível para vocês. Quando ela fala isso para eles, ela era uma professora queridíssima. Quando você tem alunos, né, e a instituição demite a professora queridíssima, os alunos se rebelam, fazem a crítica. Por que ela foi demitida, a nossa professora, a Miss Lucy? Eles nem isso fazem, de tão resignados que eles são, alienados que eles são. Então, são processos bem diferentes, né? Processo de inferiorização existe sempre que você tenha algo que limite você, que você se sinta inferior. O pobre é limitado pelo rico, né? As relações são sempre de alteridade. E o rico também é limitado pelo pobre, né? Então, tem todos os símbolos, né, da riqueza, do luxo, do poder, né? Então, Fabiano, lá de Vidas Secas, quando ele vê um homem da cidade, quando ele vê um homem que sabe escrever, né, ele se sente inferior, né? Só que os nossos clones, né, lá do Não Me Abandone Jamais, eles não têm base de comparação. E, na verdade, no livro, somente o Tommy, até então, né, pelo relato da Kef, e a Kef que sabem exatamente a história toda. Só que só vão saber lá no final, né? Já sem a possibilidade de se revoltar e de criticar o sistema. Beijo, gente. Continuem comentando, isso é muito bom pro canal, eu adoro, né? Porque geram debates que são importantes, que vocês compreendam, para que vocês possam, na hora de escrever, desenvolver uma excelente redação. Valeu, Leonardo. Grande abraço.